Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta muito comum e que pode inclusive ser uma dúvida sua nesse momento, né? Será que vale a pena investir em imóvel residencial para alugar? Por incrível que pareça, mesmo com a crise, mesmo com a pandemia, muita gente hoje ainda está querendo comprar um imóvel. O fato é que a liquidez de uma parte das pessoas não foi afetada pela pandemia e as outras opções de investimento que estão disponíveis hoje no mercado estão bem complicadas nesse momento, né? Então, quem tem dinheiro investido na bolsa, por exemplo, tem assistido ao valor das suas ações literalmente derreter durante a crise. No outro extremo, quem tem dinheiro na renda fixa, com essa queda histórica da taxa básica de juros da economia, não está tendo assim praticamente nenhum ganho real, né? Mas se você está pensando em comprar um imóvel para capitalizar com alocação, é importante você considerar alguns pontos para poder acertar nesse negócio, né? Para que ele seja realmente rentável e não apenas mais uma dor de cabeça para você nesse momento. E esse vídeo, inclusive, vai ser muito útil nesse sentido, né? Não só para você que é investidor, mas também para você que é corretor, né? E que precisa explicar para o seu cliente como é que funciona o investimento em imóvel residencial para locação. Então fique ligado e me assista agora até o final desse vídeo. A aquisição de imóvel residencial é sem dúvida assim, o tipo de investimento imobiliário mais conhecido, mais amplamente praticado, não só no Brasil, mas também no mundo todo, eu diria. Só para você ter uma ideia, hoje quase 30% dos brasileiros são proprietários de algum tipo de imóvel, né? Seja residencial ou comercial, mas em sua maioria temos os residenciais, né? O fato é que todo mundo precisa de uma casa para morar, né? E todos nós conhecemos um pouco do mercado de imóveis residenciais. Então as pessoas assim se sentem seguras, confortáveis para fazer esse tipo de aplicação. Como você já deve saber, a compra de imóvel residencial pode ser para renda, ou seja, para locação, né? Ou para valorização, né? Para revender aquele imóvel depois. É quando o investidor busca aquele ganho de capital que se tem quando o preço de venda é maior do que o preço de compra, né? Mas nesse vídeo eu vou focar aqui no imóvel para renda, né? Para locação. A maioria dos investidores, quando busca imóveis para investir, é porque eles querem estabilidade, a segurança, né? E tem aquele imaginário das pessoas que investir em imóveis, dificilmente você vai perder dinheiro, né? Porque o patrimônio vai sempre estar ali imobilizado na forma de um ativo real, físico, né? Outro fator importante é que, pensando em moradia, o cenário atual que a gente vive está muito mais assim propício para locação do que para compra, né? O que dá muita segurança para os investidores com foco em renda nesse momento. Isso porque boa parte dos brasileiros tiveram sua renda, né, seu poder de compra reduzidos nessa pandemia. E também há aquele receio de se tomar agora um financiamento imobiliário de longo prazo, né, porque as empresas estão em dificuldades, né? Ninguém sabe se vai continuar empregado por quanto tempo, não é verdade? Além disso, tem essa questão da mudança de hábito do consumidor, né? Principalmente aquele público mais jovem, hoje prefere alugar do que comprar. Porque assim eles podem, por exemplo, ter mais liberdade, né? Não precisam se fixar em um local específico. Então tem tudo isso. Se você está pensando em comprar imóvel para investir, o fato é que você está indo na direção certa nesse momento. Por quê? Tudo indica que com o aumento dessa demanda, pelos motivos que eu acabei de explicar, né, os preços dos aluguéis residenciais vão se manter atraentes, rendendo aí uma média de 5%, 6% ao ano brutos, tá? Essa taxa pode ser boa ou ruim. O importante é que nessa pandemia de 2020, essa taxa hoje corresponde a mais do que o dobro que a inflação e já superou inclusive a rentabilidade da renda fixa. Bom, mas agora que eu já te dei uma visão mais ampla do investimento em imóvel residencial, eu vou te dar a partir de agora 3 dicas fundamentais para que você tenha sucesso com o seu investimento. Então preste muita atenção a partir de agora, porque essas dicas que eu vou te dar podem fazer toda a diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso nesse negócio. A primeira dica que eu te dou aqui é: saiba escolher o imóvel certo para você comprar. Ou seja, existem algumas características do imóvel que você deve observar para poder aumentar em muito as suas chances de sucesso com a rentabilização dele através do aluguel. Quais são então, que eu diria assim, as 3 principais características do imóvel que você deve observar antes de comprar? A primeira delas, eu diria que é a localização.
é com certeza a característica mais importante. Esse é um fator muito importante para o seu investimento dar certo, porque a localização é que vai determinar o quão demandado o seu imóvel vai ser por potenciais inquilinos, né? Um imóvel, pessoal, pode ser assim maravilhoso em diversos aspectos, mas se ele não for bem localizado, não adianta nada. O fato é que as pessoas sempre escolhem onde vão morar para poder resolver um problema. E muitas vezes esse problema está relacionado à distância, ao tráfego, né? À falta de tempo que as pessoas têm. Então as pessoas querem assim, facilitar a vida, querem morar perto do trabalho, da escola, do supermercado, da academia, do shopping, de serviços, de opções de serviço, de entretenimento, tudo isso para poder reduzir o tempo gasto com esses deslocamentos. Então quando você compra um imóvel bem localizado, você não tem dificuldade para poder encontrar inquilino, né? Muitas vezes você pode até escolher o inquilino e isso te favorece, é lógico, né? E não é só isso, a rentabilidade do seu negócio, né? Você sabe que ela depende não apenas do aluguel que você recebe, mas também da valorização a longo prazo daquele imóvel. E imóveis bem localizados tendem sempre a se valorizar ao longo do tempo, acima da taxa de inflação, inclusive. É por isso que as pessoas dizem que imóveis bem localizados são uma boa proteção contra a inflação, né? Mas uma outra característica importante que você deve considerar é o tamanho do imóvel. Os imóveis muito grandes são mais caros, né? Eles são mais complicados para você comprar e também para você alugar. Então, se você busca investir, sempre dê preferência àqueles imóveis menores, com metragem baixa, no máximo metragem média, porque dessa forma você vai estar ali num grupo de imóveis que são os mais demandados pelas pessoas em busca de moradia, ou seja, você vai ter mais liquidez no seu aluguel. Hoje, inclusive, estão muito na moda esses apartamentos compactos, né? Ou até mesmo os nano-apartamentos, né? Principalmente nas grandes cidades. São, na maioria das vezes, ali estúdios, apartamentos de um quarto. É como se fosse uma versão moderna, mais bem posicionada, né? Daqueles clássicos kitnets, que a gente sempre já ouviu falar e ficou no imaginário das pessoas como sendo bons negócios, porque é fácil de alugar, né? Mas uma outra coisa que você deve verificar também é o valor do condomínio, né? O condomínio ele deve ser o mais baixo possível, ou pelo menos na média do que o mercado pratica naquela região. Esse é um detalhe que faz toda a diferença, porque o imóvel pode ser ótimo, pode ser bem localizado, o valor do aluguel pode ser acessível, mas se o condomínio for alto demais, quando o interessado para poder somar aqueles custos ali na ponta do lápis, é provável que ele venha desistir da locação, né? Quem caiu na armadilha de comprar um imóvel sem antes ver o valor médio das taxas de condomínio, depois acabou se arrependendo, né? Porque só conseguiu alugar aquele imóvel depois de baixar muito o valor do aluguel e acabou comprometendo bastante a rentabilidade do investimento que ele fez, né? E tem também aquela questão de ter ou não ter garagem, né? A maioria dos imóveis usados tem pelo menos uma vaga de garagem. Mas a gente já vê alguns novos lançamentos de imóveis que não tem garagem, né? Isso, na verdade, é uma faca de dois gumes, porque o apartamento sem garagem ele é factível apenas para imóveis mais novos, com foco, de repente, em estudantes, ou então apartamentos compactos em grandes cidades, né? Desde que eles sejam bem localizados, perto de tudo, né? Nos bairros mais movimentados de São Paulo, por exemplo, é uma opção muito boa. Porque além de ter aquela questão do rodízio de carros, né, que a gente já sabe, muita gente também acabou abrindo mão de ter carro e se mudou para imóveis mais próximos do trabalho, da faculdade, e ali no entorno eles têm tudo que precisam, uma distância a pé bem curta. Então realmente a pessoa pode mesmo não precisar de carro. Mas nos demais casos tem que avaliar isso com muito cuidado, né? Porque na maioria das vezes é importante que o imóvel tenha pelo menos uma vaga de garagem. E a última característica de imóvel que eu quero pontuar aqui para você é a questão da decoração, tá? O fato de um imóvel já ser mobiliado, ou pelo menos semi-mobiliado, vai ajudar muito a você ter uma maior probabilidade de aluguel, né? Mas isso depende muito também do projeto de interiores, ou seja, de como é aquela decoração do apartamento, né? Os inquilinos, e se você for corretor você sabe isso muito bem, geralmente eles dão preferência a imóveis que têm uma decoração mais neutra, mais padrão, né? Então, se a sua intenção é comprar para alocar, nunca personalize demais o apartamento, evite aqueles móveis, aquela cor, de repente aquele papel de parede com gosto duvidoso, que agrada só um público muito específico de pessoas, né? É sempre melhor não inovar muito na decoração para não repelir o interesse do potencial inquilino, né? Acredite, o inquilino ele quer alocar um imóvel que ele possa deixar da cara dele, né? Ele quer deixar do jeito dele, não do seu. Então foque sempre numa decoração padrão, tá? A segunda dica super importante que eu te dou aqui é escolha a forma mais adequada para a aquisição do seu imóvel.
Para comprar, você tem praticamente só 3 formas, né? Ou você paga à vista, ou você toma um financiamento imobiliário, ou então você entra num consórcio imobiliário. A questão do consórcio eu vou até deixar de lado aqui, porque pode ser uma boa opção, né, em alguns casos específicos, mas o fato é que no consórcio você não recebe o imóvel na hora, né? Você vai depender aí de conseguir dar bons lances ou mesmo de sorteio para poder conseguir sua carta de crédito. Isso pode demorar até anos. Por outro lado, eu sei também que pagar à vista não é assim, a realidade da maioria das pessoas, porque o imóvel é um bem muito caro, né? Então, mas de qualquer forma, eu repito aqui que comprar um imóvel à vista sempre foi, sempre será a melhor forma de você adquirir o seu imóvel pensando como investimento, tá? Então, sempre dê prioridade a poupar antes, mês a mês, né? Investir esse valor em uma aplicação de baixo risco para você ir juntando o montante necessário, nem que não seja assim para comprar à vista, mas pelo menos para dar uma boa entrada no imóvel, né? Pelo menos assim, 40% do valor total do imóvel já seria uma boa entrada. Mas se o pagamento à vista não é uma opção para você nesse momento, o único jeito é você recorrer ao financiamento imobiliário. Assim, é um assunto um pouco delicado, né? Pensar em investimento utilizando o financiamento imobiliário. Eu, inclusive, já falei sobre esse tema antes, né? Num outro vídeo sobre como acertar no financiamento imobiliário. Então, se esse é um recurso que você quer lançar a mão, então eu recomendo que você procure e assista esse vídeo lá no meu canal do YouTube, tá? Para você tirar suas dúvidas. Por que eu falo isso? Bom, a compra financiada de um imóvel, na verdade, é a forma mais dispendiosa, mais custosa possível de você adquirir esse bem, né? Isso principalmente por causa das taxas de juros, do longo prazo envolvido e também de uma série de taxas de seguros que são cobrados ali no financiamento. O custo efetivo total de um financiamento, só para você ter ideia, inclui a taxa de juros, a TR, né, o IOF, seguro de danos físicos ao imóvel, seguro por morte e invalidez permanente. Então é por isso que comprando imóvel financiado, você muitas vezes acaba pagando aquele mesmo imóvel 2 vezes ou até 3 vezes no final, né? Então não tem mesmo como ser o melhor dos mundos nesse caso. Vale também lembrar que além da entrada e das parcelas do financiamento, existe também uma série de taxas relacionadas à compra do imóvel, que juntas podem fazer até 5% do valor bruto do imóvel, né? Me refiro aqui ao ITBI, ao FUNREJUS, às certidões, a passagem da escritura, o registro do imóvel em cartório, né? Bom, mas finalmente a terceira e última dica que eu dou para você ter sucesso no seu investimento em imóvel residencial é o preço de compra, tá? Se atente a isso. Se você for comprar para alocar, a renda de aluguel vai ser uma parte importante do retorno sobre o seu investimento, tá? Se lembre que a rentabilidade total em investimento imóvel depende o quê? Do aluguel que você recebe e também da valorização do imóvel ao longo do tempo, como eu já mencionei, né? Então, em relação assim à valorização do imóvel, é algo que você não vai embolsar, de fato, né? A menos que você venha vender esse imóvel mais à frente. Mas quem compra para alugar, ele quer manter o imóvel por um longo tempo, né? O foco não é na valorização, e sim na geração de renda locatícia mensal. Então essa renda locatícia tem que gerar uma boa rentabilidade em relação ao capital que foi investido para que a aquisição seja de fato um bom investimento. A expectativa de rentabilidade de quem investe em um imóvel residencial para renda hoje está em torno de 5 a 6% ao ano, brutos, né? Isso antes do imposto de renda. Então, para facilitar as coisas para você, fazendo uma conta aqui rápida de padeiro, para saber se o aluguel é um bom negócio ou não, você tem que receber de aluguel pelo menos, eu diria, 0,5% ao mês bruto, certo? Então, dando um exemplo aqui, se você comprar um imóvel de R$200 mil, para você ter uma taxa de capitalização bruta de 0,5% ao mês, o imóvel teria que pagar de aluguel pelo menos R$1.000 por mês, né? Dessa forma, você tem que fazer uma pergunta antes, né? Será que esse valor está de acordo com os valores praticados na região para aluguel de imóveis semelhantes a esse? Né? Se tiver, ótimo, né? Pelo menos no quesito assim, rentabilidade parece que é um bom investimento, mas se não tiver, então de repente não vale a pena, né? É melhor você procurar um outro imóvel para comprar para aluguel, tá? Bom, note que esse valor que eu mencionei para você é um valor bruto ainda, tá? Então não é de fato o resultado final que você vai embolsar. Existem ainda alguns itens que vão diminuir esse valor que você vai poder de fato embolsar no seu aluguel. É o caso, por exemplo, dos custos que você vai ter durante a vacância do imóvel, né? Eu digo aqui de manutenções, condomínio, IPTU, taxa de lixo, a taxa de administração da locação, no caso de a locação ser administrada pela imobiliária e não você diretamente com o inquilino, né? E também as suas alíquotas de imposto de renda de pessoa física ou de pessoa jurídica, no caso de você receber os imóveis através de uma holding patrimonial, por exemplo, né?
Mas vamos dizer assim, e se você tem aquele imóvel que você gostou, que você viu potencial, mas ele está com preço assim um pouco acima do valor para você ter pelo menos aqueles 0,5% de rentabilidade ao mês, né? Nesse caso você pode sempre pechinchar, né? Há casos que o proprietário está aberto a dar um desconto para poder concretizar aquela venda, ele precisa, né? E quando isso ocorre, o desconto assim não é muito grande também, vamos dizer assim, é 5, 6, 7% talvez do valor do imóvel, mas lógico que se você oferecer o pagamento do valor total à vista, né, muito provavelmente você vai conseguir mais do que isso, tá? Bom, pessoal, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu realmente assim espero que você tenha gostado das informações que eu trouxe aqui no vídeo. Se você achou que o conteúdo foi relevante, se ele te ajudou de alguma forma a avaliar melhor a questão do investimento em imóveis residenciais para renda, eu te convido então a você se inscrever no meu canal, tá? Dê o seu curtir, deixe o seu comentário aí no vídeo e também procure me seguir nas outras redes sociais do meu projeto Rentabilize com Imóveis, tá? E se você conhece alguém que você acha que também pode se beneficiar com esse conteúdo que eu trouxe aqui, então compartilhe com essa pessoa o link desse vídeo para que ela também possa dar uma olhada e saber dessas coisas, tá? Mais uma vez eu peço a sua ajuda aqui, eu conto com o seu apoio para essa minha missão de ajudar as pessoas a alcançar a liberdade financeira investindo em imóveis, certo? Então me despeço aqui agora de você, te aguardo no próximo vídeo, um forte abraço e até lá!